Deus está demorando para responder a sua oração? Você acha que Deus te esqueceu? Por que Ele não responde? Vem comigo que eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, rezados firmes! Seja bem-vindo a mais um vídeo. É bom ter você aqui. Hoje eu quero falar com você sobre 4 razões por que Deus demora a responder às nossas orações. Eu sou o pastor Wellington Oliveira e seja bem-vindo. Mas antes disso eu quero te pedir, deixa aquele like no canal que ajuda demais o crescimento do canal e torna o conteúdo relevante para a tua vida. Você quer descobrir? Então primeiro eu quero falar com você sobre paciência. A primeira razão que Deus não responde a nossa oração é Deus, Ele quer nos ensinar a ser paciente. Esperar produz paciência em nossa vida. A paciência nas esperas das coisas pequenas nos leva à espera as coisas maiores. Ou seja, Deus ele quer trabalhar. Se eu e você pudermos pacientemente aguardar respostas pequenas, nós também seremos pacientes em aguardar as coisas maiores. Se não formos capazes de esperar as coisas pequenas, certamente nós também não seremos capazes de esperar as coisas maiores. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 13 em diante, a Bíblia ali ela vai nos ensinar que a paciência produz experiência. A paciência ela nos ensina, ela nos leva ao caminho da experiência. Ela vai nos ensinando. Ela vai gerando em nós o crescimento. Mas tu sabe qual é o maior problema? É nós. Porque nós achamos que Deus tem que responder na hora que a gente quer, no momento que a gente quer e da maneira que a gente quer, que geralmente está errado. Deus ele não vai responder assim. Quando nós passamos por isso, quando nós aprendemos que a paciência ela produz a experiência, nós temos autoridade para falar com as outras pessoas a seguinte frase: pode esperar, porque Deus ele é fiel e ele vai te responder, porque você aprendeu a ter paciência, correto? A segunda dica que eu quero deixar aqui, não é nem uma dica, né? A segunda razão por que Deus demora a responder as nossas orações é: Ele espera revelar as nossas reais motivações. Por que você pediu aquilo dali? Para quê? A espera tem uma maneira de Deus trazer à tona o pior de nós e também o melhor de nós. A motivação correta por muito tempo para quem não está interessado, quando demora, né? A pessoa perde o compromisso. Então, é necessário a real motivação o quê? Eu e você irmos até o fim. Então, quem não está interessado, quando não tem aquela motivação para permanecer, acaba desistindo. A maioria de nós temos boas intenções, mas muitos de nós queremos alcançar o que queremos. Sabia disso? Queremos alcançar para o nosso ego, para a nossa vontade. A Epístola de Tiago 4,3 vai nos dizer que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, ou seja, pagar para o nosso ego, para massagear a nossa vontade. Ontem o pastor Rafael estava na igreja dando uma aula e ele falou sobre uma ocasião que ele orava muito para Deus tirar o pai dele do alcoolismo, porque o pai dele chegava em casa numa situação e ele não queria aquela situação, mas a real motivação dele era que ele não queria viver uma situação, não era encontrar o pai dele salvo, entendeu? Então Deus, ele quer ver a intenção do nosso coração, o real motivo por trás daquele pedido, correto? A terceira razão que eu quero falar com você, essa daqui vai mexer. Fica aí na quarta, porque a quarta vai te deixar com a boca aberta. Deus espera transformar o nosso caráter. Nós temos vivido dias onde, eu vou abrir um parênteses aqui, onde em alguns lugares tem se dado mais valorização, mais valor ao dom do que o caráter. Para Deus não.
Para Deus o que é mais importante é o nosso caráter. Por isso que Deus ele precisa transformar o nosso caráter. E a espera, ela tem uma maneira de tirar muitas coisas da nossa vida, muitas arestas da nossa vida, que atrapalha Deus moldar o nosso caráter. Eu quero te falar aqui de Moisés. Você lembra de Moisés? Cresceu no Egito e ficou no Egito até ele matar um homem e ele foge. Deus espera, vai treinando ele durante 40 anos para mudar o caráter dele. A tal ponto que Moisés volta e ele é conhecido como libertador, correto? Todo mundo conhece o Moisés libertador, que atravessou o Mar Vermelho, estava lá. Mas tudo isso, antes disso, Deus usou esse tempo para transformar o caráter dele. E Deus ele quer fazer isso comigo e com você. E não é da noite para o dia, como muita gente pensou ou pensa. Moisés não tinha paciência, ele mata o egípcio, correto? Lá na frente a Bíblia vai dar testemunho que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Deus trabalhou no caráter dele ou não? E quando a Bíblia ela fala sobre algumas questões, né, nós vemos Davi, Deus trabalhando no caráter de Davi. Todo mundo fala o rei Davi, mas olha quanto tempo Deus demorou para trabalhar, forjar o caráter desse homem. Nós temos o exemplo de Paulo, Deus forjando o caráter de Paulo. Paulo, até então conhecido como Saulo, o destruidor de igreja, o assassino. E lá na frente nós vamos conhecer Paulo, o plantador de igreja. Onde Deus vai trabalhando, vai tirando arestas da nossa vida. A Bíblia ela vai nos ensinar muito bem sobre isso, sobre o porquê que Deus precisa trabalhar e transformar o nosso caráter. Então, Deus demora a responder porque Ele quer transformar o meu e o seu caráter. Para Deus, o que vale é caráter, não é dom. Então, Ele vai nos forjando no decorrer da caminhada. Nós vamos passando por algumas coisas, Deus vai nos colocando em situações para nos treinar e ir transformando o nosso caráter. E aí, tá gostando do vídeo? Deixa o like aí, comenta embaixo. Eu quero te falar agora da quarta razão. Por que que Deus demora responder a minha e a sua oração? A quarta razão é: isso produz intimidade e dependência de Deus. Intimidade e dependência de Deus. Você já ouviu essa palavra? Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre relacionamento profundo com Deus. Eu vou deixar um card aqui. No final do vídeo você vai lá e dá uma assistida. Então Deus ele vai usar esse momento para trabalhar essa dependência minha para com Ele. Porque na verdade nós somos dependentes dele. Mas Deus ele precisa trabalhar para que eu e você possamos entender que nós somos dependentes dele. E não autossuficiente, quando eu vou buscá-lo, quando eu vou suplicá-lo, quando eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador. E isso também vai gerando em mim e você essa busca, essa oração, essa renúncia. Eu anotei uma coisa aqui, olha só. A razão pela qual nós somos capazes de ler sobre grandes homens e mulheres da Bíblia é porque todos eles tinham algo em comum. O quê? Todos foram pessoas que aprenderam que seu sucesso na vida era diretamente proporcional à sua intimidade e dependência de Deus. Então, todo o sucesso dos homens da Bíblia, tudo que eles conquistaram, eles tinham a plena consciência de que era a mão de Deus que produziu aquilo, que era a intimidade com Deus que fez aquilo ser produzido, a dependência para com Deus. E é isso que nós precisamos entender, que nós somos dependentes dele. Para ter um relacionamento com Deus, não era um esquema para enriquecimento rápido. Para muitos deles era uma questão de vida ou morte. Quer ver uma coisa? Quando você vai pegar os Salmos, claro que tem outras passagens riquíssimas sobre isso, mas quando você vai pegar os Salmos, principalmente de Davi,
ele vai falar muito sobre essa dependência. No Salmo 23 fala sobre isso, deixa bem claro. Em outros salmos também vai falar sobre essa intimidade, o que essa intimidade gerou na vida deles e o que essa dependência de Deus gerou na vida deles. Eu e você precisamos aprender com o que a Bíblia diz. Então essa é a quarta razão por que Deus demora a responder. Ele quer gerar intimidade, porque eu vou buscando, eu vou aprendendo, eu vou sendo ensinado por Deus a ser cada dia mais dependente dele e aprendendo. Agora, eu quero terminar com uma frase aqui bastante interessante. Relacionamento com Deus é uma questão de sobrevivência. A oração, a intimidade, a dependência de Deus é uma questão de sobrevivência. Tem que estar lá na sua agenda dependência com Deus. Essas pessoas tinham o prazer, elas tinham o desejo de ter intimidade com Deus e de ser dependente de Deus. Tá bom? Esse vídeo te ajudou? Essas 4 razões por que Deus demora a responder as nossas orações te ajudou? Comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, compartilha esse canal, compartilha esse conteúdo para um irmão que já está orando há muito tempo e que já falou com você que Deus está de mal com ele, que Deus virou as costas para ele. Mostra para ele esse vídeo e que possa produzir crescimento na sua vida e na vida dos seus amigos e dos seus familiares. Até o próximo vídeo, Enraizados. Tchau!